a palavra que liberta, a palavra que cura. Nós aqui estamos anunciando o Evangelho da Salvação, a qual disse o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei qual seja a situação da vida a qual você está passando, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã, que o Deus a qual nós estamos pregando aqui nesta manhã é o Deus das causas impossíveis, a qual a Bíblia nos declara dizendo: operando Deus, quem impedirá? Então, qual seja o teu problema nesta manhã, entrega nas mãos de Deus, que Ele tudo pode fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido-vos a todos para ler um versículo da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 32. Um versículo muito conhecido na palavra de Deus, a qual está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade? A Bíblia Sagrada nos declara no livro da criação, a qual é o livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a Bíblia diz que Deus falou e tudo se formou. Por aí nós podemos ver o poder criador que tem a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada nos declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E a Bíblia Sagrada nos declara que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo em Adão, e a Bíblia diz que Deus tirou um das suas costelas e formou a mulher. E a Bíblia Sagrada nos declara que Deus colocou aquele casal ali no Éden, e a Bíblia diz que Deus falou para o homem dizendo: de toda a árvore do campo tu poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal tu não poderás comer, porque no dia que tu certamente comeres, morrerás. E a Bíblia Sagrada que o homem quebrou o primeiro mandamento, ele desobedeceu o mandamento de Deus. E a Bíblia diz que por causa da sua desobediência, Deus falou dizendo que a terra seria maldita por causa da desobediência do homem, e a mulher também, porque desobedeceu, ela teria dor de parto e teria filho. E a Bíblia diz que aquele paraíso foi tirado, e a Bíblia Sagrada nos declara, lá em Romanos capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada nos declara que Deus, olhando do céu para a terra, não houve nenhum justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estiveram da glória de Deus. Como Satanás derrubou o homem, Deus também fez uma promessa para o diabo. E qual foi essa promessa? A Bíblia declara que Deus falou para Satanás dizendo que da semente da mulher iria nascer um varão que iria esmagar a sua cabeça. Mas a Bíblia nos declara que todos os homens que permearam por esta terra, eles pecaram. A Bíblia nos diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Se pela lei o homem cumprisse a lei, a justiça seria pela lei, mas homem algum nesta terra
cumpriu a lei. A Bíblia nos declara, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz lá em Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a própria palavra nos declara que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só existe na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que derramou a sua última gota de sangue ali naquela cruz para nos trazer a salvação. E a Bíblia diz que Jesus veio a esta terra para se cumprir aquilo que estava escrito acerca dele, que era necessário que um homem morresse pela humanidade. E ele, derramando o seu sangue, ele morreu. Mas a Bíblia diz, por ele ser um homem perfeito, por ele ser um homem que nunca pecou, a morte não conteve, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Paulo, escrevendo suas cartas aos Coríntios, ele disse assim: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Como ele morreu, ele ressuscitou, e ele prometeu que um dia irá voltar para buscar o seu povo escolhido nos quatro cantos desta terra. A Bíblia nos declara que na época de Noé, ele passou mais de 120 anos anunciando o Evangelho, dizendo que a terra seria destruída por água, por um dilúvio. E a Bíblia Sagrada nos declara que muitas pessoas naquela época não deram crédito à palavra de Deus, e somente 8 almas foram salvas. E não será diferente. A Bíblia nos declara também que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A palavra de Deus diz: anuncie a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas um dia saberão que aqui nesta terra esteve um povo anunciando que Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. A qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. A Bíblia diz que a hora vem e chegada é que aqueles que ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a perdição eterna. Na Bíblia fala acerca de 2 tribunais. Lá em Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme aquilo que tiver feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Este tribunal é para os salvos, aqueles que, enquanto estiveram em vida, aceitaram a Cristo como seu Salvador. Vai comparecer diante desse tribunal para ser galardoado por Deus. Mas a Bíblia fala acerca de outro tribunal que está revelado no livro do Apocalipse, que é o grande tribunal do trono branco. A Bíblia diz que a morte e o inferno vai dar os mortos que nele havia. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos que nele havia. A morte e o inferno será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Para esta morte não tem mais jeito. Mas a Bíblia nos declara lá em Romanos capítulo 10, versículo 9:
se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, não só com a boca, porque muitas pessoas falam que é de Jesus da boca para fora, mas se dentro do seu coração você acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus está voltando. Você crê ou não creia, Ele vai voltar. Ele falou que quando Ele estivesse para voltar, nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Graças a Deus que o país a qual nós vivemos é um país abençoado por Deus, a qual não tem terremotos, não tem maremotos. Nós temos a plena liberdade de anunciar o Evangelho, porque existem países por aí que, se eu fizer aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós somos apedrejados, países comunistas, mas aqui nós temos esta liberdade. Igrejas tem em vários lugares, mas placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que salva, é Ele que liberta, porque a Bíblia diz assim, que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. A única salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. E a Bíblia nos declara que Jesus, Ele foi para ser crucificado, e quando Ele foi para ser crucificado, Ele sentiu a agonia da morte. Ele sentiu tanto sofrimento que Ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quem sabe o inferno estava em festa, dizendo: Ele vai desistir, Ele vai olhar para trás. Mas Ele não terminou a frase. Ele disse assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. E Ele foi até a morte. Ele morreu naquela cruz. E a Bíblia diz que quando Ele foi para ser crucificado, tinha dois malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E um daqueles malfeitores chegou para Jesus e disse assim: Tu és o Filho de Deus, prova para nós, salva a ti e salva nós também. Quem sabe o diabo falou na boca daquele homem para que Jesus descesse da cruz. Mas aquele outro ladrão, ele chegou para Jesus e disse assim: Tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós aqui estamos porque os nossos feitos nos levaram a estar aqui, mas este aí nenhum mal fez. E ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem que tinha roubado, que tinha fazido tudo aquilo que não era do agrado de Deus. Jesus olhou para o seu passado. Ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o homem encontra com Jesus, ele tem mudança de vida. Quem sabe você conhece até alguém, vizinho seu, que tinha uma vida desgraçada, miserável, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz também: portanto agora nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O profeta Isaías, ele disse: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue carmesim, se tornarão brancos como a neve. Não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa, o que importa é que se você se arrepender dos seus pecados, se você cumprir a palavra de Deus, vir até Jesus, Ele tem o poder para perdoar o seu pecado e escrever o seu nome no livro da vida. Porque a Bíblia diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se o teu problema aí é uma enfermidade, a Bíblia diz: para Deus nada é impossível, e Ele pode te curar nesta manhã. Se o teu problema é falta de emprego, você bateu em várias portas e as portas não se abrem, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele está no controle de tudo. Deus controla tudo, louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior bênção, o maior bem que o homem pode adquirir nesta terra é o seu nome escrito no livro da vida, no cartório celestial. Jesus está voltando, meu amigo, minha amiga. Quem sabe você pode até dizer, desde o tempo da minha avó, que eu vejo dizer que Jesus vem e Jesus não vem. Mas se Ele voltasse, o que seria de você? Ele está te dando uma oportunidade de arrependimento. Muita gente fala assim: ah, Jesus veio nesta terra, mataram Ele, do jeito que a violência está nesses últimos dias. Se Ele voltar de novo, Ele vai ser morto novamente, vão fazer pior do que a primeira vinda. É engano do diabo, porque a Bíblia diz que na sua primeira vinda, Ele veio como cordeiro mudo para morrer, para se cumprir aquilo que estava escrito acerca dele. Mas na sua segunda vinda, Ele virá montado num cavalo branco, e na sua coxa direita estará escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua primeira vinda, Ele veio como advogado, mas na sua segunda vinda, Ele vai vir como juiz. Eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo tinha um cabeleireiro. Ele atendeu um cristão, e aquele cristão começou a falar a palavra de Deus para aquele cabeleireiro. E aquele cabeleireiro, quando ele acabou de cortar o cabelo daquele homem, ele falou para o cristão dizendo: sabe de uma coisa? Deus, Ele não existe. Aí aquele cabeleireiro foi lá fora, encontrou um homem com cabelo muito grande, chegou para aquele cabeleireiro e falou assim: olha, cabeleireiro, eu cheguei a uma conclusão, os cabeleireiros não existem. Aí aquele homem falou: como que não existe? E se o cabeleireiro existe, por que esse homem está com esse cabelo grande? Mas o cabeleireiro respondeu: ele está assim porque ele não me procurou. Então Deus, Ele existe, meu amigo e minha amiga. Basta você procurar a Ele, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. E mediante essas palavras que você acabou de ouvir, eu pergunto: onde está a primeira pessoa de coragem que quer vir aqui na frente e aceitar a Cristo como o único Salvador da sua alma? Muitas pessoas, se você perguntar para ele assim: qual é a tua esperança, meu amigo? Ele vai dizer: a minha esperança é ganhar na loteria federal, a minha esperança é ganhar na Mega Sena. Mas se você perguntar para esta igreja: qual é a tua esperança? Vai abrir o hino da harpa cristã do número 300 e vai dizer: nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Jesus está voltando. Onde está a primeira pessoa de coragem
Se você estar aí na sua casa e você ouvir o som deste aparelho, porque a Bíblia diz que assim como a chuva que desce do céu para a terra e não volta mais para lá, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas prosperará para aquilo a qual tem enviado. Eu creio que esta palavra está trabalhando no seu coração e o Espírito Santo da verdade está convencendo o seu coração que você precisa de Jesus, que sem Ele você não é nada e que Ele é a solução para a tua vida e para os teus problemas. E se você não quiser vir aqui na frente, eu deixo-vos um conselho: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, compre uma Bíblia, leia a Bíblia e certamente você vai descobrir aquilo que Deus requer da sua vida. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Os agradecimentos e as considerações finais